Curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem. Senadores esperam mudanças na proposta de auxílio emergencial para iniciar debate sobre o tema, Thaís. Vamos conversar então com quem está sempre lá ao lado de tudo que acontece em Brasília, né? Aconteceu em Brasília, Rodrigo Orengo acompanha e traz os detalhes aqui pra gente. Bom trabalho para você, boa tarde, Orengo. Muito boa tarde, Thaís, Nelson, boa tarde a todos. É uma discussão que é prioritária aqui no Congresso Nacional. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou definido numa reunião de líderes, quando sair do Senado e chegar na Câmara, o auxílio emergencial nem vai para comissões, vai direto para plenário, para já tentar votar, aprovar, só que antes tem que passar pelo Senado. E as alterações no texto precisam ser apresentadas aqui para os parlamentares. Houve uma reação muito forte a pautas colocadas e trechos colocados nessa proposta de emenda à Constituição e que tratavam de contrapartidas. Por exemplo, tirar lá os mínimos de investimentos definidos pela Constituição para governos federais, estaduais e também governo federal, estadual e municipal. Então, essa era uma ideia como uma contrapartida. Isso pegou muito mal aqui, até entre a base do governo. PSD se posicionou contra, outros parlamentares, líderes de partido, então isso acabou saindo do caminho. Agora é preciso buscar alternativas, porque além do auxílio emergencial, é preciso buscar também medidas de equilíbrio fiscal, medidas que reduzam o gasto público. Esse é um pedido do Ministério da Economia, até para liberar o auxílio emergencial. Então, hoje é um dia de discussão aqui no Senado sobre esse tema. Agora, é um dia também de discussão entre governadores que vão tratar aqui em Brasília, numa reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, até sobre o orçamento. O orçamento desse ano não foi votado ainda, há espaços ali para discussão, tanto que nessa reunião com o presidente da Câmara vão estar a presidente da Comissão Mista de Orçamento, a deputada Flávia Arruda, também o senador Márcio Bittar, que é relator do orçamento, também relator do auxílio emergencial. Tem uma alternativa que pode ser proposta aqui aos governadores, que é a seguinte: pegar as emendas parlamentares, fazer uma pressão junto às bancadas estaduais, para que essas emendas elas sejam destinadas à saúde e ao combate à Covid-19. Seria um trabalho de mobilização dos governadores com as bancadas estaduais para garantir e fixar esses recursos no orçamento no momento que é preciso liberar mais recurso, mais repasse aí para esses estados. E essa é uma reunião importante, tem, além de um efeito prático, tem muito mais um simbolismo aí no momento que a gente vê mais uma disputa política, mais uma divergência pública entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Tanto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai servir ali como uma espécie de mediador nesse momento que a gente sabe que os ânimos estão exaltados. Ontem conversamos nesse horário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que subiu o tom com duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, ao governo federal, depois de ministros e o governo se manifestarem em redes, até em comunicações públicas, sobre repasses federais que foram feitos aos estados. Os governadores interpretaram isso como uma manobra do governo de jogar a responsabilidade exclusiva sobre problemas seríssimos na saúde em diversas regiões do Brasil, mas jogar a responsabilidade exclusiva para os governadores. Então, os governadores vão estar aqui em Brasília, novamente, nessa conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e entre os assuntos, claro, que entram aí liberação de recursos e também possibilidades de mudanças de legislação, até porque é uma pressão dos governadores, dos prefeitos também, para ter acesso a mais vacinas, até vacinas alternativas, que hoje não tem contrato com o governo federal. Então tem muito assunto aí para essa reunião importante do presidente da Câmara, com os governadores aqui em Brasília. Orengo, deixa eu aproveitar que você está aí próximo de tudo isso. E ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com o governador do Rio Grande do Sul, hoje nós vamos conversar com o governador do Maranhão. E há uma grande controvérsia em relação exatamente a essa questão do repasse federal para estados e municípios. Os governadores dizem que o governo englobou tudo numa coisa só e está dizendo que esse dinheiro é para a saúde. Já o presidente não diz que isso está lá, é transparente, está no portal da transparência, só qualquer um pode acessar e vai ver que realmente houve esse repasse, não houve uma boa administração por parte dos governadores. O que é fato e o que não é fato em toda essa história?
Sabe que esse é um tema importante, Nelson, até porque é o dinheiro do contribuinte, né? Esse dinheiro não tem dono, né? Nem do presidente, nem dos governadores, esse é o dinheiro do pagador de impostos, né? E nesse momento a gente vê que há realmente uma disputa, e não só nesse momento, mas desde o início da pandemia, né? Uma disputa entre os entes federados, que nesse momento, como diz o Pacto Federativo, deveriam estar remando para o mesmo lado. Agora, há sim repasses da União aos estados e muitos desses repasses, eles são obrigatórios, eles são constitucionais, né? É isso que os governadores estão colocando. É claro que a responsabilidade da gestão local da saúde é do gestor local, dos governadores. Agora, por falar em responsabilidade, ela é concorrente. Esse assunto já chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu que, apesar dos estados terem autonomia, prefeitos, gestores nos estados e dos municípios, a responsabilidade é de todos, né? Então, é uma responsabilidade chamada aqui, expressão usada pelos ministros do Supremo, como concorrente, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ter um desafio nesse momento, que é buscar ali algum tipo de entendimento, canal de interlocução, né? Mas essa é uma disputa que não é nova, né? É uma disputa sobre quais seriam os responsáveis, né, para problemas, né? Na verdade, são todos, né? Nesse ambiente federativo que a gente vive, todos têm responsabilidade. Agora, o que é preciso é buscar aí, nesse momento de crise, realmente esses canais de diálogo, esse entendimento, e é isso que vai tentar fazer hoje aqui o presidente da Câmara, Arthur Lira. É um desafio para um presidente que está assumiu há pouco aí essa gestão da presidência da Câmara. Vem com essa proposta, né, Orengo, de ser uma espécie de guador de ânimos entre oposição, governo, de tentar colocar aí as pautas importantes em andamento, mas pelo que você tem observado e pelo que você já conhecia de Arthur Lira, vai ter êxito, pelo menos nesse primeiro momento, que tem aí toda a bagagem, né, de ter sido eleito com uma grande maioria? Ah, sim, é realmente um grande desafio. Agora, se vai ter êxito, esse é o X da questão, viu, Thaís? Até porque nessa relação entre governadores e presidente da República, a gente sabe que esse distensionamento ele é difícil, né? Se a gente recapitular, desde as primeiras medidas de lockdown ou restrição, como os governadores queiram chamar, o presidente sempre foi contra e continua sendo contra. Hoje, mais uma vez, ele deu uma declaração aqui, saindo do Palácio da Alvorada, em contraposição ao governador de Brasília, Ibanez Rocha. E até são duas autoridades próximas aqui, tem uma boa relação, mas o presidente é frontalmente contra a política adotada na capital federal, de restrição e restrição total, voltando inclusive a um patamar de um pico que tivemos anterior da pandemia, né? Então, hoje existe uma restrição, apenas serviços essenciais estão funcionando, restaurantes não estão funcionando, até em função do agravamento do quadro dos leitos de UTI, hoje em 85%, mas já chegou a perto de 100% aqui em Brasília, quando o governador anunciou a política de restrição, tínhamos apenas um leito sobrando ou disponível, e o presidente hoje, inclusive, usou aqui uma nota do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal para criticar a decisão do governador. Na avaliação do presidente, é preciso abrir o mercado, até porque, na avaliação dele, tem que combater os reflexos da pandemia, mas também os reflexos econômicos. Então, tem uma clara contraposição aí na avaliação dos governadores e do presidente, do governo federal. Secretários estaduais de saúde lançaram uma nota para pedir, inclusive, um lockdown nacional, uma espécie de toque de recolher entre 8 horas da noite, 6 da manhã ou 5 da manhã. Isso ficaria a cargo do Ministério da Saúde. Foi uma carta que não foi endereçada a uma autoridade específica, mas foi uma defesa feita pelos representantes das secretarias estaduais de saúde, né? Então, o papel de Arthur Lira nesse momento é difícil, mas ele está tentando, né? Ser aí um algodão entre os cristais, melhorar esse entendimento e buscar saídas, pelo menos no âmbito do legislativo. Bom, e tem uma outra coisa que está pegando bastante, principalmente nessa discussão toda que você levantou, só para a gente encerrar por aqui, essa questão que o presidente falou, inclusive, na sexta-feira, né, que medidas mais drásticas que fossem tomadas pelos governadores, eles deveriam, inclusive, assumir o pagamento do auxílio emergencial. Essas medidas restritivas seriam a espécie de lockdown que acontece aí no Distrito Federal e também já está sendo estudado em outros estados. É verdade, né? E essa questão do liberação de recurso financeiro, de repasse para as pessoas, essa é uma atribuição, claro, federal, mas também estadual. Aqui em Brasília há um programa hoje social de auxílio às pessoas que estão enfrentando dificuldade, né? Então, essa política já existe aqui.
outras regiões do Brasil têm mais dificuldade de liberação desses recursos. Agora, nesse cenário, o auxílio emergencial ele se faz ainda mais necessário. Já há consenso entre o governo e o Congresso de que é preciso liberar. Falta realmente achar um texto, aí sim, de consenso, com contrapartidas, para criar e abrir esse cenário para a liberação do auxílio emergencial. Por isso que hoje deveremos saber aí quais são os detalhes do relatório de Márcio Bittar para já ir para discussão e votar na quarta-feira. Se conseguir votar nesta semana, primeiro e segundo turno, que vai ser difícil, no Senado o caminho está aberto já para levar direto para o plenário na Câmara, sem passar por comissões.